Começando mais uma live então aqui do nosso Clube de Expert e hoje nós vamos falar sobre como ter lucro na aplicação de toxina botulínica. E aí, quem precisa ter mais lucro nas aplicações? Me contem, como que está o lucro aí de vocês? Já estão satisfeitas? Ainda precisam entender mais sobre isso para conseguirem aumentar o lucro? Hoje, de novo, live vai ser com meu amigo Flipchart. Eu só estava pensando aqui que vai ficar invertido para vocês. Algumas coisas vão ficar invertidas, mas eu acredito que vai dar para todo mundo entender. Tem algumas coisas que eu quero colocar aqui no Flipchart para que vocês entendam, né? Falando visualmente sobre números, que é o que a gente vai falar hoje. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Quem tá entrando, vamos chegando, tô esperando aqui um pouquinho o pessoal chegar para que a gente possa começar. E aí, quem já entrou aqui na live, já trabalha com toxina, tá começando agora ou quer iniciar, vão me mandando aí nos comentários, quero conhecer melhor vocês. Boa noite, boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos falar então nessa aula sobre como ter mais lucro na aplicação de toxina botulínica. E quando a gente fala em lucro, a gente fala em números. Nós precisamos entender os nossos números para que a gente consiga trazer mais lucro para a nossa aplicação. Então, primeiro de tudo, a gente precisa sempre ter em mente o que eu postei no Reels hoje ao meio-dia. Eu não sei se vocês todas viram, mas eu postei um Reels falando a respeito de Botox Day, né? Vale a pena fazer Botox Day? E a resposta é não. Quando você faz um Botox Day, por exemplo, você perde o seu lucro. Você muitas vezes acaba pagando para trabalhar e nem sabia. Então eu quero começar essa live com essa reflexão, porque para você precificar o seu serviço e para você ter lucro em cima desse mesmo serviço, você precisa saber qual é o seu custo, certo? Concordam comigo? Precisa saber o seu custo para aí então você poder precificar e ter o lucro que você deseja em cima desse procedimento. Então, vamos começar falando a respeito dos nossos custos. Qual é o custo hoje para você fazer uma aplicação de toxina botulínica? Então, primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração, sim, o nosso custo de materiais, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o nosso custo de materiais para a aplicação de toxina botulínica em si. Porém, nós também temos todo o nosso custo maca. O que é o custo maca? O custo maca é todo o custo que você tem do seu negócio por hora maca. Então, cada paciente que está na sua maca durante uma hora tem o custo X. E esse custo envolve toda a parte de aluguel, luz, internet, funcionários, se você tem, tá? O que mais? Marketing, enfim, todas as despesas para você manter o seu negócio aberto, elas precisam estar aqui dentro do seu custo maca. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa saber qual que é o seu custo mensal. Então, você tem que listar todas as despesas que você tem na sua clínica. Depois que você listou todas as despesas, você vai ter um valor X. Para ficar mais fácil de entender, vamos colocar aqui que o valor total das despesas mensais de uma clínica é R$10.000. Então, esse é o custo mensal dessa clínica. Essa clínica, ela trabalha 20 dias no mês. Então, o custo por
por dia. Vamos colocar 8 horas. E aí eu vou saber qual é o meu custo por hora, certo? Então, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Dá aproximadamente R$60 por hora. Então, esse é o meu custo maca, que eu chamo, que é o custo que eu tenho por hora de atendimento. Então, quando eu tenho esse meu custo por hora, meu custo maca, tá? Eu já tenho o valor da hora, o meu custo da hora de todos os meus atendimentos, de todos os procedimentos que eu faço na clínica. Aí, agora em se tratando de toxina botulínica, nós vamos precisar agora fazer o custo desse procedimento em si. Então, para fazer a aplicação de toxina botulínica, a gente tem o custo de agulha, seringa, a própria toxina, né? E a gente, através disso, vai chegar no meu custo por atendimento. Então, vamos supor que os insumos, tudo que eu uso para fazer a aplicação de toxina botulínica, por pessoa, tem um custo aproximado de... Ai, gente, não é alto o nosso custo de produtos, né? Vamos jogar que tem um custo aproximado de R$15. Entre gás e álcool 70% para higiene, agulha para fazer a reconstituição, o sorinho fisiológico, a agulha para fazer a aplicação, tá? Então vamos jogar um valor até alto aqui, mas seria em média de R$15. E aí eu tenho também o meu custo da própria toxina. A toxina vai variar de acordo com a marca que você utiliza. Então vamos supor, tá? Eu vou fazer aqui em relação à marca Dispor, que é a marca que eu utilizo hoje. Então a marca Dispor, o frasquinho de 300 U, que dá 120 unidades de toxina, ele custa aproximadamente, tá? Aproximadamente R$900, depende aonde você compra. Mas vamos colocar R$900, tá? R$900 eu tenho 120 unidades. Então, vamos fazer as contas aqui que eu tô sem calculadora. 900 por 120 vai dar aproximadamente 900 por 120, 8 e pouquinho, né? Uns 8 e pouco por unidade. Então, olha só, eu tenho, vamos colocar R$8 a unidade da toxina botulínica. Eu tenho mais R$15 de materiais e eu tenho também R$60 da minha hora maca, certo? Aí, tendo essa base, eu já consigo calcular qual é o meu custo em determinadas aplicações, porque como não é uma receita de bolo que eu uso a mesma quantidade de toxina em todas as minhas pacientes, eu não tenho como ter uma média. Eu vou precisar fazer o custo individual de cada paciente. Quando eu faço o custo individual de umas 5 ou 6 pacientes mais ou menos, eu já tenho uma noção da minha média de custo, certo? Então aqui, vamos jogar que eu, Ana, utilizo aproximadamente, tá? Aproximadamente umas 70 unidades por paciente. Então, eu tenho aqui uma média, tá? De R$560 de custo por paciente, usando a toxina Dispor, certo? Então, eu vou ter ali 560, 620, 635 reais de custo na minha aplicação. Então, aqui eu tô jogando toda uma média para vocês entenderem. Lembrando que pode ser a mais e pode ser a menos. Vai variar bastante da realidade do seu negócio, da marca de toxina que vocês escolherem utilizar nas suas aplicações. Então, a minha média de custo, ela vai ser de R$635 por aplicação.
Aí que entra a questão que eu falo tanto a respeito do Botox Day. Por que a gente não deve fazer Botox Day? Porque a maioria dos Botox Days que a gente vê por aí, eles ofertam a toxina a R$ 599 ou R$ 699 reais, porque as pessoas não fazem a conta de quanto elas gastam em uma aplicação. Ou fazendo Botox Day, ao invés de aplicar o que realmente a paciente precisa de toxina para ter um bom resultado, para ter uma boa duração daquele resultado, é aplicada uma quantidade X, uma quantidade limite de toxina botulínica, que normalmente é uma média de 40 unidades. Então é quase metade do que eu utilizo no meu procedimento normal. Aí não vale a pena você fazer um Botox Day usando a quantidade que você usa normalmente, porque você vai acabar no prejuízo, e também não adianta você usar uma quantidade menor, porque essas pacientes, ao invés de se manterem contigo e você fidelizar essas pacientes, o que vai acontecer é que a mesma paciente que buscou você no Botox Day por uma promoção, ela vai estar sempre buscando promoções e aí ela não vai fidelizar contigo. Primeiro, por esse motivo, e segundo, porque ela não vai ter um bom resultado, porque você diminuiu muito a quantidade de toxina que você utilizou nessa paciente em questão, certo? Então, acaba não sendo viável você fazer esse tipo de promoção. Você não vai ter lucro. E aí, como que eu faço então para ter lucro na minha aplicação de toxina botulínica? O primeiro passo nós já demos. O primeiro passo é entender qual é o meu custo por aplicação. Quando eu sei o meu custo de aplicação, eu também sei quanto eu preciso cobrar para ter lucro nos meus atendimentos. Então hoje, você tendo um custo aproximado de R$ 635 em uma aplicação de toxina botulínica, para que você consiga ter um lucro significativo e você conseguir se posicionar no mercado e atrair pacientes que estejam buscando valor e não preço, o ideal para esse custo aqui seria que você cobrasse na sua aplicação pelo menos R$ 1.200. Ah, Ana, não, tudo bem, tu tá falando para eu cobrar R$ 1.200 para ter lucro, mas aqui na minha região não tem como eu cobrar isso, as pessoas cobram muito menos. Mas aí que entra a questão de que, para você ter lucro real com toxina botulínica, você precisa se tornar uma profissional referência. Você precisa realmente ser uma expert no que você faz e se destacar mediante as outras profissionais para poder cobrar o valor justo pela aplicação. Quando você cobra o valor justo pela aplicação, já simboliza para as pessoas que te procuram que o seu preço é maior, porque o valor que você entrega no seu procedimento também é muito maior. O que seria esse valor que você entrega no seu procedimento? Primeiro de tudo, que você entrega um excelente atendimento, né? Você faz um atendimento diferenciado das demais profissionais. O que seria esse atendimento diferenciado? É desde o momento em que a paciente entra na sua clínica até o momento que ela sai. Então você vai recebê-la na porta, né? Sempre com um abraço, cumprimenta, se apresenta, oferece um café, um chazinho, conversa com essa paciente primeiro, se interessa pelo caso dela, entende o que ela realmente veio buscar na aplicação de toxina botulínica e entregue para ela o resultado que ela veio buscar. Entende? Ela já vai abrir para ti sobre as aplicações anteriores dela. O que ela gostou, o que ela não gostou. Através disso, você também já tem uma base de como trabalhar em cima dessa aplicação, dessa paciente em questão. Entende? E aí já vai agregando valor ao seu atendimento. Fazer um atendimento diferenciado, se mostrar preocupada em realmente ajudá-la.
levar essa paciente até a porta, sempre entregar algo a mais para ela, ou um pontinho de aplicação a mais, ou alguma associação de tratamento que possa melhorar ainda mais, trazer um resultado ainda melhor daquela aplicação de toxina que você fez, né? Depois que ela saiu, manda uma mensagem no dia seguinte para perguntar como ficou, se ficou algum roxinho, se ela tá com alguma dúvida. Manda depois de 5 dias, pergunta se já começou a fazer efeito, entende? Vai acompanhando essa paciente, coisa que a maior parte das profissionais não faz. E se você começa a trabalhar de forma diferenciada, você consegue entregar mais valor e fazer esse valor ser agregado no seu atendimento. E, consequentemente, você consegue cobrar mais na sua aplicação de toxina, certo? Então é dessa forma que nós vamos conseguir ter lucro em uma aplicação de toxina botulínica. Primeiro, sabendo qual é o nosso custo daquele procedimento, e segundo, se tornando uma referência no assunto para cobrar o que realmente você acredita ser o justo e ter o lucro que você merece em cima dessa aplicação, certo? Quando eu falo em se tornar uma referência, o que eu quero dizer com isso é que você precisa trazer esses diferenciais em relação às outras profissionais do mercado, mas também você precisa se posicionar como uma profissional que entende a respeito de toxina botulínica. E como que você vai fazer esse posicionamento diferenciado? Como que você vai mostrar para essas pessoas que você realmente é uma expert reconhecida? Primeiro passo é você adquirir conhecimento. Você precisa ter total domínio do que você faz. Então, se o teu foco é trabalhar com toxina botulínica, procure se aperfeiçoar, procure entender ao máximo a respeito desse procedimento, para que aí então você consiga melhorar as suas aplicações e também para que você consiga começar a dar dicas para essas pacientes. O que são essas dicas? Grave vídeos e poste nas suas redes sociais falando a respeito das principais dúvidas que as pacientes normalmente têm a respeito do procedimento. Isso vai fazer com que, além de ela encontrar no seu perfil o que ela procura, que é realmente sanar essas dúvidas, ela também vai perceber que você entende do que você está falando, você tem segurança em passar esse conteúdo, em responder essas dúvidas. E essa segurança vai fazer com que as pessoas percebam o quanto você tem domínio sobre aquele procedimento. E isso vai ajudar a agregar mais valor ainda para o procedimento, fazendo com que você, mais uma vez, consiga cobrar o que você acredita ser justo e para que, depois de fazer toda essa relação do seu custo por procedimento, você consiga ter uma base para formar o seu preço. Então, muitas pessoas me perguntam sobre precificação. Como eu vou saber quanto cobrar? O primeiro passo para você saber quanto cobrar na sua aplicação de toxina botulínica é você saber qual o seu custo. E depois disso, é interessante sim você fazer uma pesquisa de mercado. Como está a questão de preço de aplicação de toxina aí na região onde você mora? Só que quando você faz essa pesquisa, você não pode levar em consideração qualquer preço. Qualquer lugar que você fez essa pesquisa, você precisa entender se esse preço ele é de livre quantidade de toxina, de realmente de acordo com as necessidades da paciente, qual a marca utilizada, quem vai fazer a aplicação, como que está sendo entregue esse procedimento, se está sendo gerado valor em cima ou não. Para que, quando você entende a sua concorrente,
você consegue melhorar ainda mais o seu atendimento e entregar muito mais valor. Então, uma das dicas que eu te dou é estude a sua concorrente. O que a sua concorrente está fazendo? E quando eu digo o que a sua concorrente está fazendo, não significa que é para você copiar a sua concorrente, muito pelo contrário. Você não vai fazer o que a sua concorrente está fazendo. Você precisa fazer diferente dela para que as pessoas te vejam com esse olhar diferente também e que você consiga agregar esse valor e entregar realmente algo diferenciado para suas pacientes, para que elas, na hora de pagar por esse serviço, elas não achem ruim pagar um pouco a mais do que na sua concorrente, porque realmente você vai estar entregando muito mais, certo? Entenderam essa questão da precificação? Como que eu vou fazer o meu custo por procedimento? Deu para entender? Ficou bem claro aqui para vocês? Coloquem para mim aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou fazendo uma listagem aqui para vocês que eu acho importante para que vocês cheguem no custo de hora maca de vocês. Esse custo é o mais importante e é o que todo mundo esquece. As pessoas, quando vão fazer o custo do procedimento, elas levam em consideração a toxina, só. Só que tem muito mais por trás dessa questão da toxina. E o principal é você saber realmente qual é o seu custo dentro do seu espaço. Ana, mas você está falando tudo isso, só que eu não tenho um espaço. Então o meu custo não é por hora maca, o meu custo é a porcentagem que eu deixo na clínica que eu atendo. Então vamos falar sobre isso também, tá? Quando você não tem o custo da sua clínica, do seu consultório, e você tem o custo da porcentagem, você tem que pensar nisso também, tá? Então você tem o custo da toxina, dos descartáveis que são utilizados, já vai ter uma média do seu custo pelo procedimento. E aí você tem que ver quanto você deixa para a clínica parceira de porcentagem, tá? E fazer o seu preço em cima desse custo, colocando a porcentagem junto, para que você possa ter lucro. Senão você vai estar pagando para trabalhar, certo? E uma coisa que é bem importante na hora de você identificar qual porcentagem você vai deixar para a clínica parceira é, primeiro de tudo, você não deixar a porcentagem em cima do faturamento. Quando você faz a porcentagem em cima do faturamento, você perde muito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você trabalha em parceria com uma clínica e você deixa 25% para a clínica, tá? Você cobra R$1.000 a aplicação de Botox. Você tem aproximadamente, tá? R$500 de custo do Botox e dos descartáveis, e você tem aqui R$250 se for em cima do faturamento da porcentagem que você deixa. Então o seu lucro aqui ele vai ser de apenas R$250. E gente, por mais que a toxina botulínica seja um procedimento rápido e você faça a aplicação em aproximadamente 30 minutos, você consegue atender várias pessoas em um dia, você tem que ter um mínimo de lucro em cima desse procedimento. Um mínimo que seja justificável todo o conhecimento que você tem, toda a sua habilitação para realizar esse procedimento, né? Todo o investimento que você teve em faculdade, em cursos de especialização. Então, você tem que levar isso em consideração. E eu, Ana, considero R$250 de lucro em cima de uma aplicação de toxina muito pouco. Então, o que eu aconselho você a fazer? Quando você fechar a parceria em determinada clínica, você pode manter os mesmos 25% de comissão. Porém, você vai fazer diferente. Você vai fazer a proposta de deixar 25% em cima do lucro, descontando o custo dos materiais.
Então vamos supor que você cobre os mesmos R$1.000, você tem um custo de 500, sobrou 500. E em cima desses R$500 que você vai deixar 25%, tá? Então aqui o que você deixaria para a clínica seria R$125, tá? Então ainda vai te sobrar um lucro de R$375. Aí sim, esse lucro já tá um pouco mais legal para você ter em cima de uma aplicação de toxina botulínica, concordam? Então sempre faça essa porcentagem em cima do lucro e não em cima do faturamento, para que você consiga dessa forma ter um lucro maior nas suas aplicações de toxina botulínica. Certo? Pessoal, alguma dúvida relacionada ao tema de hoje? Hoje a nossa live é mais curtinha, é um tema menor, um tema mais rápido, mas eu quero que tenha ficado bem entendido para vocês e que vocês saiam dessa live sem dúvidas a respeito de como ter lucro na aplicação de toxina. Alguma dúvida? Vamos ver o que o pessoal vai falar, se ficou tudo claro, se deu para entender. Tudo certo, pessoal? Joia! Então, gente, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, como ter lucro na aplicação de toxina. Espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática aí no negócio de vocês, para que vocês comecem a ter cada vez mais lucro em cima da aplicação. Gente, obrigada a todas que estavam aqui, obrigada pela presença, pela participação de todas vocês, e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 8h30 da noite, em mais um Clube da Expert. Um beijo e até semana que vem!